Se você olhar apenas para a fase mais conhecida dessa história, tudo parece extremo, controverso e difícil de entender. Mas antes de qualquer polêmica, antes de qualquer crime, existia um começo muito mais silencioso, mais comum, quase invisível. E é exatamente nesse começo que muita coisa começa a fazer sentido. Varg Vikernes nasceu no ano de 1973 na Noruega, em um contexto bem distante da imagem que mais tarde ficaria associada ao nome dele. Um país organizado, com alto padrão de vida, estabilidade social e poucas das tensões que costumam aparecer em histórias mais violentas. Ele passou parte da infância em Bergen, uma cidade cercada por montanhas, frio constante e uma atmosfera que muitos descrevem como introspectiva, o tipo de ambiente que naturalmente favorece uma vida mais voltada para dentro, menos expansiva, mais observadora. A relação com a família, especialmente com a mãe, sempre foi um ponto importante dentro da formação dele. Relatos indicam que ele cresceu em um ambiente relativamente estruturado, sem sinais claros de violência doméstica ou abandono, o que torna a trajetória dele ainda mais complexa de analisar, porque não existe um único fator óbvio que explique o que viria depois. Desde cedo, ele demonstrava interesse por temas considerados mais densos: história, mitologia, identidade cultural, especialmente tudo que envolvia o passado escandinavo, vikings, tradições antigas e uma certa rejeição ao que ele via como influências modernas e externas. Na adolescência, esse interesse começou a se intensificar, principalmente quando entrou em contato com a música, mais especificamente com o heavy metal, que naquela época já era um espaço onde muitos jovens encontravam uma forma de expressão fora do padrão social dominante. Mas o caminho dele dentro da música não começou diretamente no black metal. No início, ele teve contato com bandas mais tradicionais dentro do metal, mas rapidamente começou a se afastar desse estilo mais comercial, buscando algo mais extremo, mais cru, mais alinhado com a visão que ele estava construindo sobre mundo, cultura e identidade. Foi nesse processo que ele criou o projeto Burzum, que se tornaria uma das bandas mais influentes e, ao mesmo tempo, mais controversas do black metal. O nome Burzum vem de uma palavra criada por J.R.R. Tolkien em suas obras, e significa algo próximo de escuridão, o que já dá uma ideia da estética e da proposta do projeto. Diferente de bandas tradicionais, Burzum não era um grupo com vários integrantes ativos de forma constante. Era essencialmente um projeto solo, onde ele compunha, gravava e desenvolvia praticamente tudo sozinho, o que reforçava ainda mais o caráter pessoal e introspectivo da música. O som era propositalmente simples em termos de produção, com gravações mais cruas, menos polidas, mas ao mesmo tempo carregadas de atmosfera, repetição e uma sensação quase hipnótica, algo que acabou se tornando uma marca dentro do estilo. As letras e conceitos por trás das músicas refletiam diretamente os interesses dele: paganismo, mitologia nórdica, rejeição ao cristianismo e uma visão de mundo que valorizava o passado pré-cristão da Escandinávia. Esse posicionamento não era isolado. Naquele período, início dos anos 90, a Noruega vivia o surgimento de uma cena de black metal muito específica, pequena em número, mas extremamente intensa em ideologia e comportamento. Bandas como Mayhem, Dark Throne e outras estavam criando não apenas um estilo musical, mas uma identidade cultural própria, marcada por oposição, provocação e ruptura com padrões estabelecidos. Dentro desse cenário, existia um ponto de encontro que acabou se tornando simbólico, uma loja de discos em Oslo chamada Helvet, que funcionava como um centro de convivência para músicos e integrantes dessa cena. Era ali que ideias eram discutidas, conceitos eram compartilhados e uma visão mais radical começava a tomar forma. Uma visão que não se limitava à música, mas que envolvia religião, cultura e identidade. Varg Vikernes passou a frequentar esse ambiente e rapidamente se integrou a esse círculo, ganhando reconhecimento não apenas pela música, mas também pelas opiniões fortes que expressava. A carreira musical dele começou a ganhar força nesse período. Os primeiros lançamentos de Burzum chamaram a atenção dentro da cena underground, principalmente pela sonoridade única e pela consistência estética, mesmo sendo um projeto solo. Álbuns como o primeiro disco, auto-intitulado, e trabalhos seguintes ajudaram a consolidar o nome dele como uma das figuras centrais do black metal norueguês. Ao mesmo tempo, ele começou a se envolver mais profundamente nas discussões ideológicas que circulavam naquele meio.
Não era apenas sobre música, era sobre identidade, sobre ruptura com o presente, sobre uma tentativa de resgatar algo que ele acreditava ter sido perdido ao longo da história. Esse conjunto de fatores, ambiente, música, ideologia, isolamento social relativo e uma busca intensa por significado, foi moldando a trajetória dele de forma cada vez mais marcada. E o que começa como um jovem interessado em música e cultura, acaba se transformando em alguém completamente inserido em um dos movimentos mais controversos da história do metal. Nesse ponto da história, ele já não era apenas um músico. Ele era uma figura ativa dentro de uma cena que começava a chamar a atenção fora da Noruega, tanto pela música quanto pelo comportamento dos envolvidos. E é exatamente aqui que a história começa a se aproximar de um ponto de ruptura, porque aquilo que até então era expressão artística e posicionamento ideológico começa a ultrapassar limites. E é nesse ponto que a história muda completamente de direção, porque aquilo que até então parecia apenas uma cena musical extrema começa a ultrapassar qualquer limite artístico e entra em um território real, com consequências concretas, violentas e irreversíveis. No início dos anos 90, aquela cena de black metal na Noruega já não era mais apenas um grupo pequeno de músicos tentando criar algo diferente. Ela começava a se transformar em um ambiente carregado de tensão, disputa de ideias e uma necessidade constante de provar autenticidade, como se cada atitude precisasse ir além da anterior. Dentro desse contexto, surgem os primeiros episódios que chamam a atenção fora do meio musical: incêndios criminosos em igrejas históricas na Noruega, ataques que não eram aleatórios, mas direcionados, com um simbolismo claro, uma rejeição ao cristianismo e uma tentativa de afirmar uma identidade pagã, pré-cristã. Varg Vikernes foi posteriormente ligado a vários desses incêndios, incluindo casos emblemáticos como a queima da igreja de Fantoft, um dos episódios mais conhecidos dessa série de ataques. Embora nem todos tenham resultado em condenação direta para cada incidente específico, o envolvimento dele nesse contexto foi reconhecido durante as investigações. Mas antes mesmo do crime mais conhecido, um outro evento já tinha abalado profundamente aquela cena. No ano de 1991, Per Yngve Olin, vocalista da banda Mayhem, tirou a própria vida dentro de uma casa onde vivia com outros integrantes. O suicídio foi brutal, e o que aconteceu depois foi ainda mais perturbador. Øystein Aarseth, guitarrista da banda e figura central daquela cena, encontrou o corpo, fotografou a cena antes de chamar a polícia, e anos depois, uma dessas imagens acabou sendo usada como capa de um álbum ao vivo da banda. Essa capa se tornou uma das mais controversas da história da música. Não era uma representação artística, era uma fotografia real de um momento extremo. E isso ajudou a consolidar a reputação daquela cena como algo que não respeitava limites convencionais. Varg Vikernes não estava presente nesse momento, mas fazia parte daquele círculo e acompanhou de perto tudo o que aconteceu, inclusive mantendo uma relação próxima com Øystein Aarseth durante um período. Com o tempo, essa relação começou a se deteriorar. Diferenças pessoais, disputas por influência dentro da cena, questões financeiras envolvendo lançamentos musicais e divergências ideológicas foram se acumulando. O que antes era uma colaboração passou a ser uma rivalidade, e essa tensão não ficou apenas no campo das palavras. No mês de agosto do ano de 1993, Varg Vikernes viajou até Oslo acompanhado de outra pessoa, com a intenção de encontrar Øystein Aarseth em seu apartamento. O que aconteceu ali se tornaria um dos episódios mais marcantes da história do black metal. Durante esse encontro, ocorreu uma confrontação que terminou de forma violenta. Øystein Aarseth foi morto com múltiplos golpes de faca. O número exato de ferimentos foi alto, indicando um ataque intenso e prolongado. Após o ocorrido, Varg Vikernes foi preso e posteriormente julgado. Durante o julgamento, ele alegou legítima defesa, afirmando que acreditava estar em risco, mas essa versão não foi aceita pelo tribunal. No ano de 1994, ele foi condenado. A sentença foi de 21 anos de prisão, que na Noruega representa a pena máxima para crimes desse tipo. Além do homicídio, ele também foi condenado por incêndios criminosos relacionados às igrejas. Esse momento marca o ponto definitivo de ruptura. Aquilo que começou como música, estética e ideologia se transforma em um caso criminal real, com impacto direto na vida das pessoas envolvidas e na percepção pública de toda a cena. Mesmo após a prisão, a história não parou completamente.
Durante o período em que esteve encarcerado, Varg Vikernes continuou produzindo música dentro das limitações do sistema prisional, lançando álbuns de Burzum com uma sonoridade diferente, mais voltada para ambientes e sintetizadores, já que não tinha acesso aos mesmos recursos de antes. Ao longo dos anos, ele também passou a divulgar textos e ideias, muitas vezes controversas, reforçando posicionamentos ideológicos que já estavam presentes desde o início da carreira. Depois de cumprir parte da pena, ele foi libertado em liberdade condicional no ano de 2009. Mas o impacto de tudo o que aconteceu permanece. A história dele não é apenas sobre música. Não é apenas sobre uma cena cultural. É sobre como um conjunto de fatores, ambiente, ideias, relações e escolhas pode evoluir para algo muito mais grave. E quando você olha para tudo isso em sequência, percebe que não existe uma única explicação simples. Existe um processo. Um caminho que começa de forma quase invisível e que aos poucos vai se tornando cada vez mais extremo, até chegar a um ponto em que não existe mais retorno.